Está no ar pela Vibe Mundial, Academia do Saber. Um programa do Instituto Chama. Apresentação do treinador comportamental e especialista em desenvolvimento humano, Pedro Fabrini. Muito bom dia, ouvinte da Vibe Mundial, mais um Academia do Saber 2026. A gente está em fevereiro, o segundo mês do ano. Você começou o ano cheio de projetos, já tem gente que já desistiu. Tem gente que já fala, agora esse restinho de ano vou deixar só para o ano que vem. Já esqueceu todas as suas promessas. Mas nós não. Nós do Instituto Chama, a gente está num movimento de não negociar resultados. Do meu lado, eu recebo de novo a minha amiga queridíssima, que vem direto de Ribeirão Preto, Fernanda Bassi. Tudo bem, Fê? Bom dia, tudo bem? Eu espero que vocês também estejam bem e que continuem não negociando resultados, né? É sempre, na verdade, essa frase, né? Essa hashtag não negociamos resultados, virou o nosso mantra, né? Exato. Porque se a gente quer transformar a vida, a gente precisa estar sempre em busca do melhor, sempre em busca de não dar desculpa. É né? isso, é não aceitar desculpa, não deixar para depois. Eu não isso negocio aí. resultado. Tô com vontade, tô sem vontade, vou fazer, não importa. Fazer o que precisa ser feito. Porque criança faz o que quer, Exato. adulto faz o que precisa fazer. E você sabe que a gente falou semana passada do Líder de Mim, esse programa incrível que você desenvolveu, com tanto conteúdo, com tanta coisa, onde vão ser 6 encontros online, que a pessoa pode fazer de casa, do conforto da casa dela, para liderar mesmo a própria vida, para entrar em sintonia com a evolução, para entrar em sintonia com o desenvolvimento. E por um preço assim de 10 parcelas de R$ 29,70 no boleto, no Pix, no cartão. Então, quer dizer, ninguém tem nem desculpa. Não tem desculpa. Não, a desculpa não é essa. A desculpa é se você está negociando o resultado ou não. Exatamente. Porque quem quer resultado e não negocia resultado pode fazer isso aqui tranquilamente. R$ 29,70 é menos que uma cerveja, menos que o seu vício, menos que uma bobagem, menos que o estacionamento de muitos lugares aí. E o retorno foi incrível. Muitas pessoas ligaram para o Instituto Chama pedindo uma vaga. Inclusive você que está ouvindo a gente, já anota o telefone. 11 9 13 15 5859. 11 9 13 15 5859. E se você se interessar por esse programa, você já pede uma vaga para você também, porque tá para começar, já tá por aí. E querem participar porque eles querem desenvolver, eles não querem. Quantas pessoas não querem negociar resultado esse ano? Fê, para quem não ouviu o programa da semana passada, que tá na Vibe hoje, fala um pouco do Líder de Mim aí, que já tá para começar esse programa, que já tá na beira do start. Tá quase, né? Semana que vem a gente tem o carnaval, então, feliz ou infelizmente, muita gente deixa tudo para depois do carnaval. Né? E a gente acabou optando por começar o programa depois, porque aí não tem mais desculpa. Não pode falar que não pode falar, pegou um feriado no meio. Aí não conseguiu, né? Porque tem duas coisas aqui para a gente falar. Esse programa, ele é para todos, mas não é para todo mundo. Uhum. Primeiro porque tem vaga limitada, outra porque tem uma aplicação para fazer, então a pessoa passa por um diagnóstico e ela passa também por uma não só a autoavaliação, mas a pessoa precisa estar 100% comprometida com aquilo que a gente propõe, porque você não pode negociar os seus resultados, né? A gente está super comprometido com o seu desenvolvimento, então, se você decidir, eu espero que você decida transformar a sua vida em 2026. Nós vamos estar 100% focados em entregar o melhor para você obter o seu resultado. E esse programa, por que eu fiz 6 encontros? Né? Toda vez que a gente começa alguma coisa, a gente tem a tendência de começar super entusiasmado. E aí, conforme vai passando os dias, a energia vai caindo, você vai voltando para a sua rotina, para os seus hábitos velhos, né? E a tendência é que você abandone os novos. Uhum. E a nossa mente, o nosso
o nosso eu, o nosso comportamento, ele não faz isso porque ele é ruim. Ao contrário, ele faz isso para proteger a gente. Sim. Porque tudo aquilo que gera desconforto já acende um sinal de alerta lá na nossa mente, né? Fala, opa, tem qualquer coisa estranha aqui. E para que a gente consiga realmente evoluir na liderança de si mesmo, no líder de mim, a gente precisa criar o hábito de fazer as atividades propostas, de ler aquilo que a gente propõe, porque a gente só consegue substituir um hábito velho se a gente cria um novo, Uhum. né? Os hábitos, assim como o conhecimento, imagine que a gente empilhe, né? Eles são empilháveis. E no momento que você precisa, muitas vezes, você consegue puxar um hábito lá bem do antigamente para usar agora, né? Mas você precisa, assim como você alimenta o seu corpo, alimenta o seu espírito, você precisa alimentar a sua mente para que você consiga realmente transformar aquilo que você deseja, né? Então, a gente faz esse programa com esses 6 encontros, os encontros semanais, com esse roteiro. Existe um roteiro, não é aleatório, não. Você precisa seguir um mapa para você chegar no seu resultado. Então, por isso que a gente pensou nesse programa. E para os ouvintes da Academia do Saber, a pessoa que contratar, que entrar para o Líder de Mim, ele vai ganhar 3 meses extras de acompanhamento. Então, em vez de 90 dias, serão 180. Os primeiros 90 que fazem parte do programa que você compra, que você participa, os encontros são 2 encontros mensais, um a cada 15 dias. E esse acompanhamento que a gente está presenteando pelos outros 90 dias é um encontro por mês para a gente avaliar os seus resultados. Porque toda semente germina, cresce, floresce e frutifica se você cuidar. Então, a nossa mente é isso aí. Então, olha, se você se sente tentado ou com vontade de plantar essa semente, é o que a Fernanda falou. O programa é para todo mundo, mas não é para qualquer um. Não é? Inclusive, esse também é outro mantra do Instituto Chama esse ano, sabe? O ano passado a gente impactou a vida de muita gente, mas alguns tiveram resultados extraordinários e outros não tiveram resultados. Esses que não tiveram resultados, a gente acabou estudando o porquê que eles não... É porque eles desistiram no meio do caminho. Exatamente. É porque você começa a ver que a pessoa ela não seguiu o projeto. Uma das coisas que a gente consegue avaliar isso é, por exemplo, a gente tem lá o grupo de meditação e de oração. Cara, é gratuito. A meditação tem 3 minutos, a oração tem 3 minutos por dia. Quer dizer, são 6 minutos. Aí a gente fala para a pessoa, faz pelo menos por 21 dias. É de graça, tem 365. Se te fizer sentido, você segue com a gente o ano inteiro, mas faz pelo menos por 21 dias para você ver como já muda a energia, como já muda o teu foco, como você vai acordar mais disposto, vai dormir mais tranquilo. Tem gente que desiste no meio do caminho de ouvir um áudio que é gratuito, que recebe no WhatsApp, né? E desiste no meio do caminho e quer ter resultado. Então, quer dizer, você não vai ter resultado se você não é capaz de ouvir um áudio, se você não é capaz de fazer o mínimo. Então, essas pessoas também, a gente tem as portas abertas, mas, cara, fica quem quer e anda quem quiser. E o nosso compromisso é com quem tem compromisso também. Então, se você quer ser líder da sua vida e líder da sua história, anota o telefone 11 9 13 15 5859, é o telefone do Instituto Chama, para você participar do programa Líder de Mim, 6 encontros online, 10 parcelas de R$ 29,70 no boleto, no Pix ou no cartão de crédito. E por esse mesmo número, o 11 9 13 15 5859, você entra no grupo do WhatsApp, onde tem as orações gratuitas. A gente tem um outro grupo só de insights, de ideias e onde eu coloco lá textos de motivação para você ter uma semana abençoada, e é um grupo silencioso, é um grupo só de desenvolvimento. Fê, conta para mim um pouco o que a pessoa pode esperar. Por exemplo, assim, eu comecei o ano, eu prometi um monte de coisa, só que eu não sei nem por onde começar. Então, de repente, eu vou usar esse líder de mim para eu me direcionar também, né? Existe esse compromisso com essa evolução? Com certeza. Só fazendo um parêntese aqui com isso que você disse, é um exemplo bem importante de a pessoa, muitas vezes, não se comprometer nem com 6 minutos do dia dela para se desenvolver.
Nesse momento a gente está sofrendo, a humanidade está sofrendo com o scroll infinito, né? A rolagem da tela infinita. Então você perde quanto tempo do seu dia vendo a vida do fulano, do Beltrano, o Big Brother, nada contra, nada contra. Mas por que é que você dá atenção para a vida do outro e não dá para a sua? Exatamente. Então, quando eu comecei a prestar atenção em como eu usava o meu tempo, e aí que nasceu o Líder de Mim, a maior qualidade, a maior atitude que eu tive com relação a mim foi aprender a gerir o meu tempo. E aprender como é que eu usava esse tempo, que para nós é limitado, nós temos 24 horas no dia, e teoricamente de vida nós não sabemos quanto. Uhum. Então, por que é que eu vou passar a minha vida dando atenção para a vida do outro que nem sabe que eu existo? Exatamente. Então, se eu sei que eu existo, eu vou dar atenção para a pessoa mais importante da minha vida, que sou eu. Primeiro eu, depois eu, depois eu, depois é depois. Porque se eu não me lidero, como é que eu vou liderar a minha casa? Como é que eu vou liderar os meus filhos? Como é que eu vou liderar o meu trabalho, a minha empresa, os meus colaboradores? Não tem como. Uhum. Então, eu preciso ter um mapa, eu preciso ter uma meta, um objetivo concreto. E a gente cria uma lista de objetivos com você, né? A gente tira lá do seu profundo qual é o seu objetivo, porque todo mundo tem. Só que quando a gente cai nesse sistema que existe para tirar a gente do nosso eu, né, da nossa autoliderança, a gente entra num loop infinito de dormir e acordar sem saber para onde está indo. E aí você tá preocupado se a Virgínia tá namorando o Vini Júnior? Quem é o próximo que vai estar no paredão do Big Brother? Aí você se frustra porque o Big Brother não te escolheu. Exatamente. Porque você não ganhou na Mega da Virada. Você né? estava contando com isso. Exato. Já tinha até gastado parte, né, da Mega da Virada. E qual que é o poder dos micro-hábitos nessa mudança? A gente fala Participar muito. do Líder de Mim pode ser um micro-hábito que Exatamente. a pessoa pode plantar? Pode. A gente fala muito disso, né? Por exemplo, na minha vida, qual foi o micro-hábito que impactou absurdamente no último mês, por exemplo? E vou citar aqui duas ou três coisas que impactaram. Eu comecei a levantar 1 hora mais cedo, depois eu já tinha lido o Milagre da Manhã. Eu e o Pedro, a gente lê muito, muito, assim. Mas a gente não lê para acumular número de livro. A gente disputa. A gente estava aqui antes de começar o programa e falou assim, você já começou a ler o Hábitos Atômicos? Eu falei, eu já terminei. Aí eu falei para ele, então eu tô lendo e já vou começar... qual que era o que eu falei? Comece pelo porquê. Exato. Inclusive, a gente pode aqui fazer uns programas de indicação de leitura e falar sobre isso. Inclusive, o ano passado a gente já tinha conversado sobre isso, mas em breve nós fundaremos um clube de leitura do Instituto Chama, para você se desenvolver também com isso. Vai estar dentro do Chama 559. Ah, é verdade, é verdade. Então, o micro-hábito que eu desenvolvi, ganhar essa 1h da manhã. Então, eu levanto hoje às 5 da manhã. Na verdade, 5 da manhã eu já começo a minha primeira atividade. Eu levanto às 4h49, às 4h50, e aí eu passo 10 minutos ali pensando na vida mesmo. E você precisa pensar na sua vida. Você precisa, no mínimo, 10 minutos de manhã, antes de fazer qualquer coisa que seja, pensar na sua vida, no seu dia, prestar atenção na sua respiração, agradecer por estar vivo, porque é uma bênção, né? É uma dádiva. Que é o que a gente convida as pessoas a fazerem através das orações e das meditações que estão de graça no grupo. Exatamente. E são só 6 minutos por dia, né? Então, passo esses 10 minutos fazendo isso. Às 5 da manhã, eu começo o meu momento de espiritualidade. Então, é o meu encontro com Deus. Eu me propus
agora em 2026, a ler a Bíblia inteira, do Gênesis ao Apocalipse. Não só para desenvolver a minha espiritualidade, mas para entender um pouco mais da história da humanidade, da história da vida, da história de todas as coisas, porque todos os códigos, princípios e virtudes, o código de ética da vida está na Bíblia. É verdade. Você sendo cristão ou não, é princípio, não, é inegociável. E como a gente não negocia resultado, Exatamente. estamos lá. Então, essa primeira meia hora do meu dia é dessa leitura espiritual, dessa reflexão, eu anoto o que precisa. E a outra meia hora, das 5h30 até às 6, eu leio uma leitura de interesse. Então, essa meia hora, bem lida, dá mais ou menos 10 a 15 páginas. Às vezes eu demoro um pouco mais, porque a gente anota coisas, né, e tudo mais, mas pelo menos esse ponto aí. Isso significa que eu acordei e por 1h10 eu não toquei no meu celular. Eu só alimentei a minha mente com coisas boas, com palavras boas, com uma comunicação que vai fazer a diferença na minha vida, no meu vocabulário, na minha linha de pensamento, na minha análise crítica da vida, porque a leitura faz isso para a gente. Ampliação do meu repertório, das minhas referências, porque a gente precisa disso para a vida, né? Um segundo micro hábito que eu criei agora é não comer fora de casa no horário do almoço, nos dias de trabalho, por exemplo. O comer fora de casa é o seguinte: se eu não consigo ir até a minha casa para almoçar, eu levo marmita. Uhum. Porque eu comecei a escolher melhor aquilo que eu vou colocar para dentro. E isso também faz parte do desapego dos pesos, que eu retomei agora. Então, que a gente fala do desapego dos pesos também no Líder de Mim. E isso fez uma total diferença nos primeiros 5 dias que eu recomecei. Porque desinflama o corpo, porque eu me sinto mais disposta, porque a minha memória melhora muito, porque você passa a não comer aquilo que te inflama, então os ultraprocessados, refrigerante, açúcar, essas coisas todas, a gente consegue dosar melhor se a gente faz a nossa própria comida, né? E uma outra coisa, um outro micro hábito, que é o terceiro: como eu acordo às 5, às 9 da noite eu já estou caindo de sono. Então, eu comecei a ir dormir cedo. E eu consigo dormir 8 horas ininterruptas agora por conta disso. E isso fez uma diferença inacreditável na minha vida. Porque o sono, ele restaura todo o seu sistema quebrado durante o dia. Então, os seus hormônios vão ser produzidos na hora certa, as suas vitaminas vão ser absorvidas na hora certa. Você vai conseguir realmente descansar os seus órgãos. Então, a gente criar uma rotina, a rotina ela não é ruim, a rotina é uma grande professora da vida. E, por incrível que pareça, e o Pedro me conhece já há bastante tempo, eu sempre fiz muitas coisas ao mesmo tempo. Muitas coisas. E isso me quebrava na rotina, porque eu estava sempre apagando incêndio. Então, hoje, outro micro hábito, eu falei que ia falar 2, mas agora já estou falando o quarto, eu criei agenda. Então, eu tenho as minhas atividades principais do dia, inclusive essa minha primeira hora, ela está na agenda. A minha alimentação está na agenda. Tudo que é importante para mim no dia e que deve ser cumprido, não negociando o meu resultado, está na minha agenda. Os horários livres, eles vão ser completados com aquilo, de repente com uma demanda do meu trabalho, por exemplo, as reuniões, os encontros do Líder de Mim vão estar lá na agenda assim que o grupo for formado, terminar de ser formado e tudo mais. Mas assim, eu vou preenchendo conforme a minha disponibilidade. Vai acontecer incêndio para eu apagar? Claro, porque a vida não é uma linha reta. A vida não é exata. Mas aquilo que eu puder controlar e ter rotina, transforma a vida, porque você não se distrai. E a não distração, para mim, é uma meta esse ano. Então, nada vai tirar o meu foco. Nada.
Olha, então se você está ouvindo a gente e você também está nesta pegada de nada tirar o seu foco, talvez participar do Líder de Mim seja o primeiro passo para ter um 2026 muito melhor. 2026 vai ser um ano muito desafiador, mas eu não tenho dúvida de que quem andar colado com a gente vai desenvolver muito mais rápido. Vão ser 6 encontros online para você já conhecer um pouco mais do trabalho do Instituto Chama, em 10 parcelas de R$ 29,70 no boleto, no Pix ou no cartão de crédito, o que melhor te atender. Tá bom? Fora isso, quem entrar pelo programa Academia do Saber vai ter depois 3 acompanhamentos mensais. Então, até julho desse ano, você vai estar acompanhado, vai estar trabalhando aí junto com a gente e, sem dúvida, potencializando todos os resultados que você pode ter na sua vida e não negociando resultados mais. Né? Os micro-hábitos são incrivelmente poderosos. A gente acha que para mudar de vida a gente tem que fazer alguma coisa grandiosa. E não é. É a soma das pequenas coisas que faz com que realmente uma coisa gigante aconteça. Né? A gente não é você não fica forte de um dia para o outro indo na academia. Mas você indo todo dia na academia, daqui a pouco você está forte. Exatamente. Inclusive, ir à academia é um micro-hábito que eu adotei este ano. Eu estou em vias de... mas eu adotei o micro-hábito de me exercitar em casa pelo menos por 20 minutos, depois desse horário meu da primeira hora. Mas esse ainda eu estou evoluindo, né? Porque eu sempre fui... também eu acho que a coisa mais legal que a gente tem a fazer, principalmente para quem nos dá crédito, né? Para quem acompanha a gente, é a gente reconhecer que a gente falha nas coisas também. A gente é verdadeiro, né? A gente também tem dificuldade. Então, eu sempre fui uma pessoa muito mais sedentária do que ativa. Colocava essa desculpa por conta da minha profissão. E estou falando aqui que é desculpa porque hoje eu acho uns minutos para me exercitar. Seja para me alongar, para dançar, para o que for, esses minutos existem. Então, quem diz que não tem tempo para fazer coisas, é só porque não tem prioridade. É isso. Né? Eu sei que muita gente rebate, que fala assim que ninguém tem as mesmas 24 horas e tudo mais. Isso é uma coisa polêmica, a gente não vai entrar nessa questão. Mas assim, se você tem compromisso com o seu resultado, assim como nós temos com o nosso, e a gente, quem vier com a gente vai voar, né? Mas quem quiser ficar no chão, tudo bem também. Cada um no seu momento. A gente continua voando com quem voa e olhando para quem está parado e está tudo certo. Exatamente. Então, fica o convite, o telefone 11 9 13 15 5859. 11 9 13 15 5859. Você entra no Líder de Mim. Você pede para entrar ali. Você pode pedir para participar dos grupos de oração, que é gratuito. Você pode pedir para participar do grupo de insights e ideias, que é gratuito. Você pode fazer o Líder de Mim, que é 10 parcelas de R$ 29,70. Você pode pedir sua vaga para o Método RAP, que acontece agora, dia 28 de fevereiro, um domingo, das 9 da manhã às 9 da noite. Técnicas de alto impacto comportamental, técnicas sistêmicas, transformador, tá? Profundo, intenso. Ninguém sai de lá sem mudança, tá bom? E esse tá 12 parcelas de R$ 97,73. E deixa aqui também o meu convite para você conhecer o meu livro Riqueza é uma Decisão Pessoal, as 7 Chaves do Sucesso, um best-seller na Amazon. Você pode comprar na Amazon e entender que riqueza é realmente uma decisão pessoal, assim como ser líder de si é uma decisão pessoal, assim como não negociar resultados é uma decisão pessoal, e assim como anotar agora o telefone do Instituto Chama, ligar e participar é uma decisão pessoal. Então, se você reconhece a minha voz, esse chamado é para você. 11 9 13 15 5859. Fê, obrigado. Vai ser um prazer caminhar ao seu lado no Líder de Mim e em tantos projetos do Instituto Chama que estão nascendo esse ano. Estão nascendo esse ano. Aqui a gente está com a agenda linda, né? Já lotada de Nós coisa. temos, inclusive, nós decidimos que a gente não ia deixar tempo passar. Então, a gente já tem compromisso para janeiro de 27. É verdade. Né? Então, a gente está falando daqui um ano, né? Uhum. A gente já tem compromisso. Então, não deixa passar essa oportunidade na sua vida. E eu é que agradeço a oportunidade sempre de estar perto de você, que eu amo, e também de contribuir
com essas pessoas que nos acompanham pela Vibe, pelas nossas redes sociais e que também estão a fim de não negociar resultado. Então, quem quer te seguir no Instagram? Fernanda Bassi. Bassi é o B-A-S-C-I, não é o Bassi da carne. E a minha rede mais ativa hoje é o LinkedIn. Falo muito de comunicação, do Líder de Mim, do Método Pontes, Arquiteto do Eu, tá tudo lá. E tem também o Instagram do Instituto Chama, eu esqueci de falar, @Instituto Chama, tá bom? Por ali você me encontra tudo que acontece no Instituto. E me encontra lá também. É isso, o programa termina aqui, semana que vem a gente está de volta com mais um Academia do Saber. Você ouviu pela Vibe Mundial, Academia do Saber.